Olá, que a graça e a paz de Cristo estejam contigo em mais esse dia. Cremos que viver com Cristo é a experiência mais fascinante que existe. Eu sou Ricardo Iglésia, pastor da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. E hoje eu quero falar com você sobre aquilo que tem ocupado os seus pensamentos. O que é que ocupa a sua mente? Brincando com você, o que é que tem estado na sua cuca? O texto bíblico é o da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ele disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu não sei se você já reparou nisso, mas todos os dias milhões de pensamentos passam por nossas mentes, né? A Bíblia não deixa dúvidas de que a vida das pessoas é o produto dos seus pensamentos. Vejam a importância do nosso tema hoje aqui. Em Provérbios está escrito: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Você sabia que uma pessoa normalmente tem 10.000 pensamentos por dia? Eu nunca fiz essa aferição, né? Mas estudiosos o fizeram. 10.000. Isso significa 3 milhões e meio 3 milhões e meio de pensamentos por ano. Mais que isso até. Aos 75 anos, pense comigo, você terá mais de 26 milhões de pensamentos diferentes. Diante disso, nós precisamos considerar o fato de que pensamentos equivocados, inadequados, levam a um comportamento igualmente equivocado. As nossas maiores batalhas, gente, são travadas no campo da mente. E quem é melhor para falar da nossa mente a não ser o nosso Criador? Por isso Paulo diz: nós devemos pensar corretamente. Anos atrás, o cirurgião plástico Maxwell Maltz escreveu um livro intitulado Psicocibernética, e no livro ele conta a história da sua própria experiência e faz isso com pacientes, experiência com pacientes de cirurgia plástica que sofreram transformações faciais. Muito bem, o que mais surpreendeu esse médico foi a dificuldade que seus pacientes tiveram ao mudar a imagem após a cirurgia, após a operação. Mesmo depois da cirurgia, Maltz notou que a imagem interna do paciente não mudava imediatamente. E na sua tentativa de explicar esse fenômeno é que Maltz fez essa pesquisa, resultando na publicação do seu livro, e ele descobriu que a mente tem um poder tremendo de controlar o comportamento. Portanto, mudar o rosto não é suficiente se a imagem mental de uma pessoa também não mudar. Agora, só entre nós aqui, o fato é que a cirurgia por si própria não consegue realizar essa mudança de forma alguma, não é? Então vejam o importante papel da mente, da nossa mente. A palavra de Deus afirma que um pensamento adequado não é algo opcional na vida com Deus, na vida cristã. A palavra pensamento, logizomai aí em grego, significa mais do que apenas pensamentos divertidos, coisas boas ocupando a nossa cabeça. Não, significa avaliar, considerar, calcular. Como crentes em Cristo, nós devemos ponderar nas qualidades que Paulo lista nesse versículo e precisamos meditar nas suas implicações. O princípio por trás das palavras de Paulo é um princípio até simples. O pecado sempre começa na mente, e a santidade de vida também. Quando Paulo diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento, o mandamento está no tempo presente. Significa o quê? Continue pensando nessas coisas. Encontre o que é verdadeiro e pense constantemente nisso. Encontre o que é louvável, pense nisso. Encontre o que é virtuoso, recheie o seu pensamento com isso. Então aqui nós temos o programa de Paulo para uma vida não vencida pela ansiedade. O contexto
desse texto que lemos hoje é uma orientação apostólica acerca de como devemos lidar com o nosso coração ansioso. Esse é o programa dele. Uma das coisas é verificar o que está ocupando a nossa mente. E é uma lista do que deve ocupar os nossos pensamentos e que nós devemos parar para analisar item por item. Hoje eu quero falar apenas dos 3 primeiros itens dessa lista. Posteriormente nós vamos falar dos demais. Então, em primeiro lugar, Paulo fala que deve ocupar o nosso pensamento tudo que é verdadeiro. Finalmente, irmãos, ele diz, tudo o que é verdadeiro. Esse finalmente aqui no grego não tem a ideia de fim simplesmente, mas tem a ideia de, olha, e tem mais uma coisa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tem mais uma coisa importante, mas mais uma coisa que eu não posso deixar de falar. E aí vem a lista, as recomendações, né? A lista de Paulo começa com uma exortação aos filipenses a pensar em algo que seja verdadeiro, ou seja, genuíno, sincero. Na nossa mente devem estar reflexões, gente, que sejam verdadeiras para com Deus primeiramente, e que, sendo verdadeiras para com Deus, serão verdadeiras para com os outros, serão verdadeiras para nós mesmos, para conosco. John Henry Jowett apontou a natureza desta verdade quando escreveu assim: a verdade num tribunal é correspondente ao fato. A verdade no Novo Testamento é correspondente a Deus. Ou seja, Deus é o único teste final para a verdade. Nós estamos vivendo dias em que pessoas têm sido acusadas de fake news, de divulgar fake news, né? Existe até a iniciativa governamental de regular o que é fake, falso e o que é verdadeiro. Irmãos, vamos olhar para o que a Bíblia está nos dizendo. Deus, e somente Ele, é o único teste final para a verdade. Sendo Ele imutável, os padrões morais revelados na sua palavra, que derivam da sua santa natureza, também são imutáveis. E a verdade é uma pessoa, né? A verdade é Cristo, irmãos. Então, pensar em tudo que é verdadeiro significa ler, analisar, meditar, inculcar a palavra de Deus, que é a vontade revelada do Senhor. Isso é que deve ocupar o nosso pensamento. Quer barrar qualquer fake news? Afunde-se, no melhor sentido dessa palavra, na Escritura Sagrada. Em segundo lugar, devemos pensar no que é respeitável, diz aqui o apóstolo Paulo, no que é digno de respeito. Em seus outros usos no Novo Testamento, descreve o estilo de vida digno exigido dos líderes espirituais e de gente madura na fé. Os crentes em Cristo, aqueles que confiam no Senhor, não devem ficar pensando apenas nas coisas triviais, temporais, mundanas, comuns, terrenas, mas sim no que é celestial, digno de temor, de adoração, de louvor. Os nossos pensamentos devem incluir apenas o que é digno de respeito. Em terceiro lugar, nós temos que pensar, diz o apóstolo Paulo, em tudo que é justo. É mais uma coisa muito atual, sempre atual, e continua sendo no nosso país, não é? Falarmos daquilo que é justo, falarmos do que é próprio da justiça. Justo aqui é o que está em perfeita harmonia com os padrões eternos de Deus, como revelado nas Escrituras. O apóstolo João escreveu: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, não é justo conforme o que eu acho justo, sabe? Mas é justo conforme o que Deus pensa e considera justo. Isso aqui é muito importante. Justiça pode ser avaliada dessa forma, precisa ser avaliada assim. Não é justo aos meus olhos. É justo conforme o que Deus acha justo. E como gente que crê em Cristo, nós devemos pensar em assuntos que são consistentes com o que Deus estipulou como justo. E isso, mais uma vez, está contido no registro das Sagradas Escrituras. O que é que tem ocupado a sua mente?
o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo é que tem ocupado espaço aí nos seus pensamentos. Muitas pessoas têm sido diagnosticadas com problemas mentais, você sabe disso, com dificuldades na saúde mental por desprezarem o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Faça o seguinte, avalie a si mesmo nessa questão, para verificar o que é que tem povoado a sua mente, o que é que tem ocupado espaço aí na sua cabeça. Alinhe os seus pensamentos à orientação de Deus aqui no texto. E aí, com uma mente equilibrada, pense naquilo que Deus quer que você pense. E lembre-se, você pode nos acompanhar no canal da Betel no YouTube. Ali nós temos aulas, mensagens da palavra de Deus para a sua vida. É só digitar Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Deus abençoe o seu dia, Deus o dirija em todos os momentos. Fique com Deus.